Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre um tema que eu percebo que é uma grande batalha na maioria das pessoas, principalmente para quem enfrenta o transtorno de ansiedade, o de pânico, que está muito relacionado com o medo também. Então, a gente vai falar hoje sobre como acabar, como desconstruir esses pensamentos negativos. A primeira coisa que a gente precisa trazer e entender é que nós não somos os nossos pensamentos. E quando a gente traz essa questão sobre o pensamento positivo, o pensamento negativo, a gente precisa entender também que os pensamentos, eles fazem parte da nossa biologia como ser humano. Então, é muito complicado quando a gente vem, né, com esse pensamento de querer acabar com os pensamentos negativos ou simplesmente viver e só nutrir os pensamentos positivos. Ambos fazem parte do nosso processo de ser humano, a nossa experiência aqui nessa vida. Quando a gente fala daqueles pensamentos que são muito destrutíveis na nossa vida, que eles acabam de uma certa forma passando a maior parte do tempo na nossa cabeça, com uma certa frequência muito grande, com um aspecto de que você realmente passa mais tempo alimentando e sentindo esses pensamentos negativos, ao invés de uma rotina, um pensamento, uma parte da sua vida como natural. Então, quando a gente percebe que está muito exacerbado esse tipo de pensamento negativo, a gente pode considerar como um certo distúrbio, porque a gente entende que se aquilo está se repetindo muitas vezes, alguma coisa tem de errado mesmo. Uma outra questão que é muito importante a gente trazer também para nossa consciência é entender que tudo aquilo que a gente repete muitas vezes, ele acaba se tornando um certo hábito na nossa vida. E assim é com nossos pensamentos. Uma parte da minha vida, né, quando eu tive síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade, foi uma fase assim bem difícil, realmente foi uma batalha muito grande interna para mim, porque eu acabei através da terapia e do autoconhecimento percebendo que eu tinha esse padrão de pensamento negativo. Então, todas as vezes que eu sentia um desconforto, que eu estava ali realmente com os sintomas, né, da ansiedade apresentando no meu campo físico, a primeira coisa que vinha era o pensamento negativo. Então, a gente sabe que é realmente muito desafiador, é difícil mesmo, mas a gente precisa trazer para nossa consciência informações que vai facilitar a gente nutrir mais os pensamentos que vão favorecer o nosso campo, né, de saúde mental, emocional, física e espiritual, e não simplesmente querer acabar com eles. Então, eu quero trazer para vocês hoje essa visão, né, o que eu costumo fazer e que facilitou muito o meu processo e principalmente como desconstruir e facilitar esse processo do nosso dia a dia. O primeiro ponto, e que eu considero extremamente importante e assim me ajudou demais no meu processo, é você reconhecer o seu padrão de pensamento. No meu caso, por exemplo, eu comecei a reconhecer que eu tinha esse padrão de pensamento negativo, principalmente quando vinha os desconfortos e o medo vinha junto. Então, nesse momento, eu já começava a ficar pensando, eu vou passar mal, eu não estou me sentindo bem. E começava a alimentar todos os pensamentos negativos possíveis. Então, a partir do momento que eu tinha essa consciência que isso era um padrão de pensamento que era mais exacerbado ali em mim, então ficou mais fácil de entender que quando aparecia esses pensamentos negativos, eu já entendia que era um padrão e eu precisava mudar esse momento na minha consciência. Eu precisava mudar o foco desses pensamentos. O segundo ponto, que é extremamente importante e acaba favorecendo esse processo para a gente diminuir esses pensamentos negativos, pensa na seguinte informação: a gente tem, em média, 80 mil pensamentos por dia. Então é praticamente quase que humanamente impossível a gente querer controlar esses pensamentos. Principalmente porque quando a gente para olhar o nosso dia e a nossa rotina, a gente percebe que a quantidade de estímulos, de informações que a gente recebe é muito grande. Então não só contribui para encharcar mais a nossa mente,
mas também para estimular o excesso de pensamento que a gente tem na nossa cabeça. Então, por esse motivo que quando vier, são 2 pontos importantes, né? Então, você reconhecer que você tem esse padrão de pensamento negativo, isso já facilita você se reconhecer quando ele estiver ali atacando naquele momento. E o segundo ponto é você entender que é praticamente impossível você controlar a quantidade de pensamentos que geralmente um ser humano tem. Então, quando a gente vai por esse raciocínio e essa linha de querer controlar, a gente vai gerar, sem dúvida, mais ansiedade, mais sofrimento. Porque, como eu falei para vocês, é humanamente impossível. Então, qual que é o ponto de partida, né? A virada de chave nessa questão para você favorecer e tirar, reduzir, na verdade, né, esse padrão de pensamento negativo. É você entender que os pensamentos, eles são como consequência e como reflexo daquilo que a gente vive e experiencia no nosso dia, na nossa vida. Então, para observar, como por exemplo, né, como que é o seu consumo de televisão, de notícias, de reportagens, tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente nutre diariamente é o que vai contribuir como reflexo dos seus pensamentos. Então, por exemplo, se você assiste um filme muito denso, muito pesado, filme de tragédia, esse tempo atrás, por exemplo, eu assisti um filme que passava um cenário de guerra. E eu cometi o erro de assistir esse filme, era em torno de 11 horas da noite. Eu não consigo explicar, mas eu tive uma insônia tão forte e aquelas cenas do filme mexeu muito comigo. Naquele momento eu não pensava no filme, mas eu estava completamente agitada. Então a gente tem que entender que aquilo que eu consumo durante o meu dia, ele vai servir de estímulo para a qualidade do meu pensamento. Então, se eu quero ter pensamentos mais construtíveis, pensamentos mais positivos, pensamentos que realmente elevam a minha energia e a minha capacidade como ser, como pensamento, eu preciso ter hábitos que vão contribuir para isso. Então, a gente precisa realmente estar no nosso dia observando e escolhendo, porque a gente não tem essa capacidade de controlar nossos pensamentos, mas a gente tem o livre-arbítrio e a capacidade de escolher os nossos hábitos, a nossa rotina, escolher os nossos comportamentos e ações. Então, tudo que você consumir durante o seu dia, ele vai refletir nos seus pensamentos. Então, você é um tipo de pessoa que hoje, por exemplo, percebe que tem muito pensamento negativo, quase que a maior parte do tempo. E eu sei que quando a gente está enfrentando uma crise, por exemplo, é muito pior. Mas ainda assim, observa o que você vem consumindo, porque provavelmente isso vem refletindo no seu tipo de pensamento que você vem tendo durante o seu dia. A gente precisa entender que a gente não tem essa capacidade de controlar os nossos pensamentos, mas a gente tem a capacidade de controlar o que está nutrindo eles. E isso fica sobre a nossa responsabilidade de escolha durante o nosso dia e principalmente os hábitos que a gente vai construindo, porque tudo aquilo que a gente faz muito, que a gente repete muito, acaba se tornando um hábito e se introduzindo realmente na nossa vida. Uma outra questão importante também é entender que a gente tem uma capacidade gigantesca de colocar o foco e a nossa atenção nos pensamentos negativos. Na verdade, o ser humano, ele já tem essa tendência mais puxando para dar atenção para os pensamentos negativos. É do ser humano isso. Mas quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem a consciência, fica mais fácil. Então, no momento que você perceber que está vindo aquela onda de pensamentos negativos, o que eu costumo fazer e que eu sugiro para você também? Você vai questionar: o que eu estou sentindo é real? Faz sentido? Da onde está vindo esse pensamento? Por que ele está acontecendo? Eu escolho nutrir esse pensamento ou não? Porque se eu escolher nutrir esse pensamento, eu sei que consequentemente eu vou ter mais ansiedade, mais medo, mais angústia. Então vocês percebem o quanto é importante a gente questionar, a gente ter consciência acerca de tudo e facilitar o nosso caminho para que diminua esses pensamentos negativos. E isso não para que a gente possa viver
num mundo só positivo, não, mas que a gente consiga diminuir realmente esse espaço de sofrimento que a gente sabe que os pensamentos negativos muitas vezes geram para nossa vida, principalmente para quem sofre o transtorno de ansiedade, porque a gente tem a tendência de alimentar mais esses pensamentos negativos, a gente tem a tendência de distorcer os pensamentos, distorcer o que é real e alimentar muito mais o que é ilusório. A mente ansiosa, ela tem esse poder de realmente distorcer muitas informações, distorcer a realidade, justamente por conta do medo. E isso faz, de certa forma, provocar todos os sintomas físicos. E aí que faz a gente acreditar que está tendo um infarto, a gente está quase morrendo, a gente vai enlouquecer. Porque o nosso pensamento, ele afeta completamente o nosso campo físico. E esse é um ponto tão importante, ter essa consciência como um todo, porque essa mudança, essa capacidade de você olhar e decidir o que você vai nutrir, o que você não vai, só depende exclusivamente de você. Nenhuma pessoa vai poder fazer isso por você. A gente pode fazer terapia, fazer treinamentos que indicam pra gente o que fazer para poder aliviar, para poder diminuir, mas só você que pode realmente ter essa capacidade de escolha de onde você vai colocar o seu foco, a sua atenção, o que você vai nutrir durante o seu dia para de fato ter pensamentos com mais qualidade. Então, todas as vezes que pairar esse pensamento na sua cabeça e que vem provavelmente acompanhado do medo, então, será que eu estou infartando? Será que eu vou ter um ataque cardíaco? Será que eu vou desmaiar? Será que eu vou enlouquecer? Questiona, olha para você e questiona de verdade. E coloca como um ponto importante nesse momento que se você validar esse pensamento, sem dúvida ele vai crescer dentro de você e, consequentemente, aumentar as sensações no seu campo físico. Sabe aquela história que a gente ouve que fala assim: espreme um limão bem verdinho, onde sai o caldo, e você fica imaginando, né, aquele limão escorrendo, aquele caldo bem suculento, bem ácido, e a nossa boca, nesse momento, ela começa a salivar. E aí, nesse momento, a gente percebe o quanto que a nossa mente ela é capaz de atribuir os pensamentos e, ao mesmo tempo, as sensações físicas. Por isso que é tão importante a gente escolher o que a gente está nutrindo. Então, se eu nutrir aquele pensamento negativo, isso vai validar para mim. Então, é difícil mudar? É difícil, mas não é impossível. E requer da gente esforço diário. Não para se manter no pensamento positivo o tempo todo, mas para a gente conseguir ter pensamento de mais qualidade e que vai favorecer a nossa saúde mental, emocional, vai favorecer a nossa saúde como um todo. Um outro ponto que é importantíssimo para você realmente diminuir cada vez mais esse excesso de pensamentos negativos é você se tornando consciente cada vez mais. Quando a gente se torna consciente, a gente consegue diminuir aquele excesso de pensamentos e de uma visão distorcida do que é real e do que é ilusório, porque a gente consegue se manter mais presente no aqui e agora, e mantendo-se presente, a gente tem mais foco, mais concentração, a gente consegue realmente distinguir o que é real, o que não é. Então, a consciência, sem dúvida, vai favorecer isso para você também. E como que a gente pode desenvolver essa habilidade? Uma das formas é a meditação, seja passiva, seja ativa. Ela vai te permitir desenvolver essa habilidade que já existe dentro de você, mas que está adormecido. E que quando você começar a despertar essa habilidade, você vai perceber que você tem mais facilidade para se manter ancorada no momento presente. E isso faz total diferença, porque você vai ter essa facilidade de entender: isso daqui não é real. Esse pensamento está completamente distorcido. É o medo querendo fazer com que eu alimente esse pensamento. Então, a sua presença no momento presente, do aqui e agora, vai te favorecer a ancorar no que realmente importa. Então, você percebe que o seu poder pessoal ele é tão importante e ele não está
nada atrelado ao controle dos seus pensamentos, mas sim ao controle daquilo que de fato você vai nutrir e que vai proporcionar pensamentos de qualidade ou não. E tornar você cada vez mais consciente com a capacidade de realmente conseguir discernir o que é real, o que é ilusório. Às vezes a gente fica ali alimentando uma situação que nem existe. Isso vai gerando uma gama de pensamentos negativos e tão densos que quando a gente percebe, a gente está acreditando no real, que aquilo é extremamente verdadeiro, porque a gente simplesmente nutriu, se permitiu nutrir aquilo que na verdade não existia. E era só um pensamento que se instalou e a gente não cuidou e ali se propagou, né? Aumentou dentro da gente. E assim foi comigo. Eu percebi que questionando e tendo, né, trazendo esse ganho de consciência, praticando as ferramentas que vão me proporcionar mais foco, mais atenção e mais presença, tudo isso fez uma diferença muito grande para mim. E reconhecer também que eu tinha esse padrão de pensamento negativo e que acabou se desencadeando principalmente por conta dos transtornos que eu tinha, mas que se eu não me tornasse consciente o suficiente, provavelmente aquele padrão ele ainda estaria dentro de mim. Ele estaria me fazendo muito mal ainda. E a gente sabe que faz muita diferença. Quando a gente está com medo, quando a gente está numa crise, a gente sabe o quanto que é desafiador, o quanto de pensamento negativo que vem na nossa mente. E por esse motivo que eu sei que por mais que seja difícil e que às vezes a gente perde a esperança mesmo de achar que as coisas não vão mudar, de que a gente não vai sair, né, daquele campo, daquela bolha que a gente tá. Eu tô aqui para te falar e para te mostrar que é possível, né? Você mudar esse padrão e você viver com um pensamento de mais qualidade, que vai favorecer a sua saúde como um todo. Então comece a praticar, comece realmente a ancorar mais os seus pensamentos, a sua presença no aqui e agora. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam dessas informações também. E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Fiquem com Deus.